não vou fazer uma nova leitura, vamos direto à questão. Então, a primeira questão fala: o repertório social do leitor é importante para que ele entenda as informações deixadas implícitas pelo autor. O que são informações implícitas? São aquelas que não estão na superfície do texto, não estão claramente apresentadas, mas elas estão ali. Então, eu preciso conseguir compreender essas informações que estão, vamos dizer assim, escondidas ao longo do texto. Então, aqui, o que pode diferir? A questão passada já foi dito. O comando que é o que eu posso concluir. Então, o texto vai me dar algumas pistas que me levam à conclusão. A alternativa correta tem Letra E. a alternativa correta foi essa daqui, né? Energéticos não têm sido consumidos apenas com a finalidade de aumentar a disposição física para as tarefas cotidianas de seus usuários. O texto ele começa dizendo que uma ação, segundo o estudo, tem quem tome energético para fazer o dia render mais. E há aqueles que usam a bebida para animar a balada. Não raro, ela é misturada ao álcool. Nesse caso, da balada é misturada ao álcool. Então, ou seja, o energético, ele não tem sido consumido apenas para a física. Eles que consomem com essa finalidade. Porém, outras pessoas, algumas pessoas consomem com outras finalidades, né? Então, ela tem mais do que isso, né? Então, além de aumentar a disposição física para as tarefas, ela também é consumida com outras finalidades. Mas vamos lá, a alternativa A. O que é o texto? O que está dizendo? Está dizendo que 24,7% dos 55,4% dos jovens entrevistados relataram sintomas de mau funcionamento cardíaco ou psicológico depois do consumo do produto. Então, nós temos aqui a informação. Então, vamos ver o que diz essa informação. O mais estudo, no caso, os estudos estão sendo feitos, o mais recente vem lá da Universidade do Canadá. Dos 2.055 jovens entrevistados pelos pesquisadores, 55,4% não ter experimentado alguma reação adversa após consumir energético. Entre os que manifestaram sintomas desagradáveis, 24 reportaram batimentos cardíacos acelerados e descompensados, quadro conhecido como arritmia. Então, principalmente em pessoas com história de doenças, a mudança de ritmo pode ser. Veja que aqui está falando de 24 dos 55 disseram ter batimentos com relação ao coração. Na verdade, é 55 que tiveram essa reação. Tiveram alguma reação adversa. 24 tiveram, sim, reação a respeito dos batimentos cardíacos, mas não diz lá o texto que eles tiveram alguma reação psicológica. Tiveram reação com relação aos batimentos cardíacos e não com relação a questões psicológicas. A repulsão pelos produtos em questão explica-se pela sua baixa popularidade de consumo entre os profissionais. Aqui diz que, seja qual for a circunstância do uso, o fato é que esse tipo de produto não gosta de popularidade entre os profissionais de saúde, mas não disse que é uma questão de consumo deles, que eles não consumam muito o produto. Diz que eles não recomendam, eles não acham que é recomendável ou que seja legal a pessoa utilizar energético. Então, eles são produtos que não gostam de popularidade entre os profissionais. Não disse a respeito de consumo entre eles. Então, veja que isso aqui já faz com que eu descarte também essa alternativa. Então, veja que é uma questão
explícita, né? Palavras, para então chegar à resposta. Os energéticos por médicos e nutricionistas, porque eu disse que é por esse motivo que eles orientam, né, o uso na saúde, sejam nutricionistas, sejam outros. Ele não disse que é porque ele causa dependência. Ele fala dos problemas e aqui no final é que ele vai falar que se a pessoa já tem alguma propensão, né, que é suscetível, especialmente entre indivíduos suscetíveis, ou seja, aqueles que já têm alguma propensão para a questão né, de algum problema, de seja alcoólica ou uma ou outra, dependência química, então deve evitar esse uso. Mas não disse o texto que ele apresenta essa possibilidade de dependência. Ao longo do texto foi dito isso. E a letra D diz que os resultados das pesquisas citadas indicam que a ingestão de energéticos deve ser limitada a grupos especiais de adolescentes. Também não houve essa informação, nós não temos essa informação no texto. Foi dito aqui, ó, que aqui disparado, falando que em um comunicado da universidade, os autores afirmam que a quantidade de efeitos prejudiciais observados sugere uma necessidade de restringir o consumo entre crianças e adolescentes. Então, não diz que deve ser limitado apenas a esse grupo de adolescentes, devido ao efeito prejudicial que tem. Então, e também essa parte aqui, quando fala, deve ser limitada. Então, a ingestão deve ser limitada a grupos especiais de adolescentes? Não, ao contrário, não deve ser esse, e não ser limitada a esse grupo de adolescentes. Então, essa é a única que nós podemos concluir, que eles não tenham sido consumidos apenas para aumentar a disposição, conforme eu disse, está lá no início do texto, mas também tem outras finalidades. Depois, essa questão aqui, 2, que vai falar novamente, nós tivemos essa semana, na outra atividade agora, novamente, sobre as estratégias utilizadas para convencimento do leitor. Então, quando o texto é escrito, que estratégia, que recurso o autor utilizou para comprovar aquilo que ele está argumentando. Então, nesse texto, a tese apresentada é defendida por meio de quê? Que foi usado para poder comprovar o que foi dito. E cientistas estão trabalhando para descobrir uma vacina. Em alguns casos, primeiro fazem um teste em cobaias que não sejam humanas. Tem algumas que estão fazendo teste em ratos, para depois fazer o teste em humanos. Mas o texto, nós estamos analisando, não menciona nada a respeito de experimento. Citações diretas e indiretas. Direta é quando nós copiamos exatamente a fala ou a ideia do especialista ou de alguém que falou, que é referência naquela área, e a indireta é quando nós colocamos as nossas palavras, o autor coloca com as próprias palavras dele a ideia do aquela pessoa que nós chamamos de parafraseio. No momento aqui, eu não tenho nenhuma parte, porque quando tem citação direta, lembrem que quando tem citação direta, eu preciso colocar entre aspas. Eu tenho que colocar páginas, se tiver página, tem que colocar a fonte, tem que colocar o nome do autor, e tem que colocar, se for dentro do texto, for curto, até 3 linhas, eu tenho que colocar entre aspas. Se for mais longo, eu preciso colocar recuado, mas para mostrar que indicar
fonte também, o autor e página. Aqui, no caso, não tem nenhuma citação direta, nós não temos nenhuma parte. Tem algum momento aqui que menciona, o autor mesmo, ele faz essa menção, que o pesquisador descobriu, então seria uma citação indireta, aqui quando ele diz, ó, em comunicado ao site, David Hammond, um dos autores, afirma que a quantidade de efeito prejudicial observado sugere a necessidade de restringir o consumo entre crianças. Então, veja que, nesse caso aqui, ele faz uma citação indireta, porque ele fala, coloca com as próprias palavras o que foi dito pelo pesquisador. Então, eu não tenho aqui citação direta e indireta. Poderia ter uma indireta, mas direta eu não tenho. Já elimino essa possibilidade aqui. Tem estudo de caso em laboratório, que seria o caso. Experimento, tem estudo de caso? Eu não tenho experimento, não tenho estudo de caso, que é basicamente quase a mesma coisa. O que é estudo de caso? Quando eu pego um caso, uma pessoa, para poder estudar aquele caso. Vamos dizer, aí, de psicologia. Pegar uma pessoa que está apresentando algum distúrbio e, durante um período, analisar aquela pessoa ou aquele grupo, como acontece aquele fenômeno. Então, aí é o estudo de caso. No caso de odontologia, o que seria o estudo de caso? Pegar também uma pessoa que está com problema, né, dentário, fazendo tratamento, e fazer tudo daquele caso. Por que acontece aquele problema, como é que surgiu, como que surge, e, né, fazer todo um estudo envolvendo aquele paciente, ou determinado grupo de pacientes. Nós chamamos de estudo de caso. Então, aqui nós não temos não foi uma pessoa ou apenas um grupo restrito, não, foram 2.055 jovens. Então, é um universo até amplo. Pesquisas e dados estatísticos, tem pesquisa, foram 2.055 jovens entrevistados, aí tem dados estatísticos, aqui no caso que ele colocou quantas porcentagem, 24, 55, 18%. Então, há uma porcentagem aí. Então, eu tenho aqui pesquisa e dados estatísticos. Argumento de autoridade, eu tenho aqui a fala do pesquisador, né, que seria um argumento de autoridade, vamos dizer, mas eu não tenho depoimentos. Não há depoimento de ninguém aqui. Se houvesse, por exemplo, aqui seria de algum jovem que foi entrevistado, poderia ter algum depoimento, ele dizendo o que fez, o que ele sentiu quando ele tomou o energético, por exemplo, ou, né, um adolescente. Então, aí seria um depoimento. Nesse caso, depoimento também, quando nós colocamos um depoimento de alguém no texto, ele precisa estar bem, ficar de modo bem claro. Eu também vou usar aspas, ou vou usar entre parênteses, colocar entre parênteses, com travessões, para indicar que aquilo ali é a opinião, é o depoimento dele que está falando. Às vezes eu vou colocar o nome, vou colocar só uma inicial ou um nome fictício, vou dizer que é depoimento também. Então, no texto, em nenhum momento apareceu essa expressão de depoimento, como se segundo, de acordo com a experiência do jovem, né, de alguns jovens, do jovem X, do jovem Y. Então, eu não tenho isso. Então, não há depoimentos também. Então, eu descarto essa possibilidade. Então, quando nós produzimos um texto, nós vamos defender a nossa ideia também usando algumas estratégias. No caso aqui, está sendo apresentado para você conhecer que estratégia foi usada. Então, você deve estudar nessa parte. Quais são as estratégias que nós temos para poder fazer esse convencimento? Todas que foram apresentadas são estratégias. As citações diretas, argumento de autoridade. Lembra que semana passada nós tivemos
o conceito e a credibilidade da revista junto ao público foi a estratégia utilizada, um fato apresentado como estratégia para a partir disso eu desenvolver a minha ideia ou comprovar aquilo que estou falando. Então, o autor ele pode apresentar exemplos, fatos que tenham acontecido, que tenham aquilo também são estratégias para convencer o leitor. Poderia usar também comparações, usando alguns provérbios, alguns pensamentos. Poderia ter usado trechos de música, de filmes, tudo isso são estratégias que são utilizadas quando se está escrevendo para convencer o leitor. Então, precisam conhecer essas estratégias para usar quando você for produzir o seu próprio texto. Depois, temos aqui tivemos uma tirinha que diz assim: a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Então, aqui a última fala da tirinha causa estranhamento, que é essa daqui, nenhum réu. Porque assinala a ausência de um elemento fundamental nossa internet aí com problema. Eu achei até que hoje tivéssemos bastante dificuldade, porque pela manhã, né, mesmo aqui na minha casa, eu tive problema de energia, internet também, embora, e eu imaginei que hoje à noite nós pudéssemos ter alguma dificuldade nesse sentido também. Mas, aproveitando que voltamos aqui, alguém quer perguntar alguma coisa dentro do que foi dito até agora? Está tudo ok? Estão compreendendo, acompanhando bem? Ou quem quer perguntar algo dentro das questões que foram apresentadas agora? No caso aí, são os recursos linguísticos que são usados para o conhecimento do leitor. Tudo tranquilo até o momento? Então, tá. Então, vamos continuar. Ok, Amanda. Obrigada. Então, aqui, o elemento fundamental para a instalação de um tribunal, que é a existência de alguém que esteja sendo acusado. Se existe um tribunal, tem que ter o juiz, tem que ter o réu, né, e as testemunhas. Tem todo um elemento, vários elementos que compõem, né, um tribunal, um julgamento. Então, a última fala causa estranheza porque falta o elemento fundamental, que é o réu. Como é que haverá um julgamento sem o réu? O comando essa fala sugere o segundo ponto de vista em relação aos usuários da internet. Então, lembro que estamos analisando o texto, e aqui já ficou bem claro, do ponto de vista do autor. Então, na vez passada eu até falei, nós estamos interpretando, então, mesmo que seja a minha visão, eu não posso levar em consideração. Eu estou analisando o texto. Então, a minha visão, a minha opinião, agora eu desconsidero. Então, vamos ver o que sugere essa fala, o último caminho, são os usuários da internet. Será que os usuários preferem veredictos fictícios, quer dizer, né, imaginários, inventados, criados, sem que haja legitimidade do processo? Né? A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Será que os usuários preferem veredictos fictícios? Não, né? Aqui não. Eu creio que aqui em nenhum momento o texto, nenhuma parte dos
quadrinhos têm nada relacionado. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados, usuários, eles configuram julgamentos, fazem julgamentos vazios, mesmo que tenham crimes comprovados, emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusado. Será que nós, como usuários, nós precisamos emitir opinião, juízo, nós não nos vemos nessa posição de acusados, apressam-se opiniões superficiais, mesmo que por dados concretos, preferem usar questões superficiais, consideram-se aptos a fazerem julgamentos sobre quaisquer assuntos. De repente, eu poderia, se fosse a minha opinião, assim, pessoal, eu poderia até falar, muitos consideram aptos a fazer julgamento de qualquer assunto. Tem gente que ele acha que pode dar palpite de qualquer assunto, realmente. Mas aqui o texto, analisando aqui a charge, fala assim, né, não tem nem um tribunal com milhões de juízes, nenhum réu, isso me leva a entender que os usuários, geralmente, eles emitem juízo de valor sobre o outro, como os internautas, geralmente eles costumam julgar o outro, mas não se vê na posição de acusados. Nós nunca nos vemos na posição de acusados, né? Nós queremos acusar o outro, né? Então, essa fala aqui que não tem nenhum réu, se não existe nenhum réu, é porque ninguém se coloca nessa posição de que ele possa ser acusado. Sempre é o outro que pode ser acusado, não ele, né? Não eu. No caso, eu estou me colocando aqui como usuária da internet. Então, se essa última fala vai sugerir isso aqui, que o usuário emite juízo sobre os outros, pode acusar às vezes o outro, mas ele não se vê nessa posição de acusado. As outras questões, não considerando o último quadrinho, eu não posso concluir a partir desse quadrinho, apenas essa questão aqui, a letra C. Aqui é uma questão de interpretação mesmo, texto, né? Não tem nada de aspecto linguístico envolvendo, apenas interpretação mesmo, compreensão. Ler, analisar o último quadrinho, ver o que está dizendo aqui e ver se tem relação com esse quadrinho. Então, mesmo que eu fale a fazer julgamentos sobre qualquer assunto, mas aqui está falando de nenhum réu, está falando de quem está sendo acusado. Então, quem receber essa sentença. Então, eu preciso também analisar se isso aqui tem referência com esse quadrinho aqui. Essa questão aqui já é uma questão que envolve aspecto linguístico também. Então, adolescentes falam a respeito do uso do refrigerante. O gênero textual. O texto que eu tenho aqui, não está perguntando o gênero, está falando que esse gênero textual, que saiu na revista, é um gênero descritivo, narrativo, informativo ou instrutivo. Está fazendo a descrição, está apresentando o refrigerante, quais as características do refrigerante, será que está descrevendo o refrigerante? É um texto que descreve, que faz esse retrato do refrigerante. Então, mostrar como que é, se é latinha, se é garrafa, se é um retrato, né, descrição, tem que ter todas as características. Então, refrigerante, como que ele pode ser, né? Vem em latinha, vem em garrafa, tem grande, tem pequena, tem refrigerante A, tem B, tem C, tem D. Então, teria que apresentar todas as características, por exemplo, de refrigerante. Como que ele é feito, fabricado, quais as essências, o que compõe o refrigerante, quanto de cada elemento. Então, veja que num texto descritivo, eu preciso ter um retrato. Então, detalhes, para poder eu conseguir imaginar esse produto. Então, narrativo, está contando um fato, uma história sobre o refrigerante? Não, não está contando um fato sobre o refrigerante. Está dizendo que adolescentes tomam muito refrigerante, vão correr risco de ter hipertensão devido à cafeína, e fala que o artigo
foi publicado na revista científica, mas não tem não é uma história, não é um fato envolvendo personagem, lugar, época, então não é narrativo. É um texto informativo? Sim, é um texto informativo, ele passa uma informação a respeito dessa questão do uso de refrigerante pelos adolescentes. Instrutivo? Não, não está instrutivo, sem ninguém a como utilizar nada. Então, não é um texto instrutivo. Tá, então, ele é informativo. Vou ficar entre essas duas aqui. Ele é um texto informativo. Agora, eu vou analisar, passar informação a todos os leitores ou mostrar um acontecimento somente aos pais. Então, quando nós lemos, ele não faz referência a pais, mas é uma informação para quem vai ler a revista, qualquer leitor, pessoa que ler esse texto na revista, na internet ou no jornal, ele se informar a respeito da questão do refrigerante, quando que ele faz, principalmente para o adolescente. Qual é o malefício dessa bebida para o adolescente, os leitores de idade, não é somente para os pais, para o próprio adolescente, o jovem, a pessoa, até uma criança que lê, ela que tenha uma boa leitura, ela vai conseguir captar essa mensagem. Então, não é mostrar um acontecimento somente aos pais. Então, veja que aqui eu já eliminei 3 alternativas, só pela, sabendo o que é um texto instrutivo e descritivo. Informativo, que são os tipos de texto. Mas essa é uma questão que precisa se preocupar nesse momento, tá? Então, isso a gente trabalha um pouco mais na outra prova, mas nessa prova eu não vou ter um jornalístico, se é uma receita, então um gênero, mas essa questão aqui de tipos de texto, não foquem nessa parte, ok? A linguagem predominante, agora vamos falar um pouquinho da linguagem que foi usada no texto. Nós temos que reconhecer aqui a questão técnica e popular. O que é a linguagem técnica? É aquela que é específica de uma área, de grupos. Então, as expressões que são próprias daquela que temos aqui algumas expressões que são específicas da área, igual a hipertensão, quando fala ali de hipertensão, aqui é gramas de cafeína, então poderia ser algo um pouco referente, mas que é mais usado na área de saúde. Mas não é uma linguagem popular. Lembrando que a linguagem popular, quando é referida à língua portuguesa, é pessoas que vistam, então não é um texto, uma linguagem popular. Regional, também não são expressões próprias de determinada região, são expressões que são usadas em todo o país. Então, não é regional. Então, eu já descarto isso aqui, ponto de regional. Ela é padrão? Sim, padrão, porque saiu numa revista, então está escrito de acordo com as normas da língua, não tem erros nenhum, tudo escrito correto, pontuação, tudo certo. Então, é padrão. Mas não é popular. Então, eu elimino essa alternativa por conta dessa parte aqui, popular. Ele não é popular. Se ela é assim, o que é o padrão? É aquele que está de acordo com as normas, formal, porque tem toda a formalidade da língua portuguesa, das normas da língua, de acordo, então é chamado padrão. Quando eu falo a linguagem formal, linguagem padrão, linguagem culta, tudo é a mesma coisa. Só nomes diferentes, tá? Então,
é um texto escrito em registro formal, né? Ou seja, que é o registro que é padronizado no país inteiro, não padrão formal. Regional, nós já vimos, não. Coloquial, não, porque o coloquial, esse que nós usamos na fala, no nosso dia a dia. Se fosse coloquial, teria que ter aqui alguma expressão, por exemplo, da nossa fala, corte de letras, corte de sílabas, gírias, que são marcas da linguagem coloquial ou da linguagem informal. Então, aqui no texto, eu teria que ter gírias, teria que ter palavras abreviadas, teria cortando sílabas ou letras para configurar a fala, que é a marca da linguagem coloquial. Né? Então, essa aqui é uma questão que é importante que vocês saibam distinguir. Uma linguagem formal, uma linguagem informal, uma linguagem popular, uma linguagem técnica, uma linguagem regional. Então, foram lá aqueles slides, os primeiras aulas nossas, foi isso aqui. Então, faça uma revisão. Quem errou essa questão, faça uma revisão desse assunto aqui. Então, como você identifica no texto, por exemplo, aqui eu não tenho, os dois textos são textos com linguagem formal, porque foram textos publicados, divulgados, então não tem um registro aí informal. Se mais aqui abaixo tiver, eu vou, algum exemplo aí eu digo dessa linguagem coloquial, a marca dessa linguagem. Essa aqui é uma questão linguística que fala sobre os gêneros que nós estudamos, principalmente os gêneros que estão presentes no meio acadêmico. Então, aqui em relação aos gêneros, tá? Você faça uma revisão também naquele slide que fala dos gêneros acadêmicos, que todos eles basicamente são gêneros acadêmicos. Então, você reconhecer bem esses gêneros que circulam nesse meio acadêmico que você está sempre tendo contato. Então, primeiro diz, o resumo tem por finalidade apresentar fatos essenciais contidos em um texto? Sim, ele tem por finalidade isso, apresentar fatos essenciais, ou seja, eu vou tirar as principais ideias para poder colocar. Não pode ser escrito com as próprias palavras, ficar resumindo? Claro que pode. O resumo, eu posso usar palavras do próprio texto, mas também vou usar as minhas palavras para fazer esse resumo. Então, eu não vou sempre usar as palavras do texto, não. Na verdade, quando nós resumimos, nós elaboramos paráfrases, que é isso aqui, usar as nossas palavras para escrever as principais ideias. E, às vezes, se eu quiser usar só a palavra do texto, às vezes eu não consigo elaborar um bom resumo. Então, essa parte aqui faz com que eu, né, esse número aqui, se ele pode ser escrito com as próprias palavras? Pode, nós parafraseamos. O relatório tem por finalidade expor informações sobre uma atividade, uma pesquisa, uma viagem, ou prestar contas financeiras e administrativas? Sim. Quando nós elaboramos, você elaborou esse relatório, já li, já registrei. Então, fez uma exposição sobre aquela atividade, aquela pesquisa. Uma viagem, fizeram uma viagem, vai escrever um relatório da viagem. E no caso, as empresas, elas têm relatórios para prestar contas financeiras e administrativas. Então, tem também os relatórios. As empresas também têm. Então, essa é a finalidade do relatório. Além disso, vocês também terão que fazer relatórios de estágio, quando estiverem no estágio. Se fizer alguma pesquisa, o professor pode pedir um relatório da pesquisa.
O artigo científico é um trabalho acadêmico, científico, que apresenta, discute ideias, sim, métodos, porque todo artigo tem que ter um método, a metodologia. Qual o método que eu usei para escrever aquele artigo? Foi a pesquisa bibliográfica, né? Foi ter pesquisa de campo, foi o estudo de caso, técnicas, quais as técnicas que nós usamos para coletar as informações. Eu fiz leituras analíticas, uma leitura reflexiva, crítica, se foi só bibliográfico. Eu fiz entrevista, né? Que técnica eu apliquei para coletar as informações? Eu apliquei um questionário, eu analisei um método, fiz levantamentos, analisei documentos, então, quais as técnicas, processos, que processo foi utilizado para poder elaborar texto e os resultados dessa pesquisa. Então, isso é o artigo, é esse trabalho. Nós vamos sempre discutir uma ideia, temos uma tese que nós vamos defender, usando um método, técnicas, e apresentar os resultados que nós tivemos a partir daquela pesquisa. A resenha crítica é um texto que resume conteúdo de avaliação? Sim. Para ser a resenha crítica, precisa ter essa avaliação aqui, a apreciação do conteúdo. Então, se não, a resenha se não tiver essa avaliação, está com o microfone ligado. Karina, avaliação, nós teremos o quê? Uma resenha que não será crítica, será uma resenha descritiva. É uma resenha também. Porém, será resenha descritiva e não crítica, quando eu só faço o resumo. Se eu fizer só o resumo, então eu tenho a resenha descritiva. Mas para ser crítica, precisa ter essa apreciação e avaliação. Lembra quando vocês fizeram a resenha de vocês, lá da disciplina, e alguns trouxeram? Faltava exatamente, falei, volta lá, porque está faltando a avaliação, a apreciação, a respeito do texto, como ele foi produzido, como as ideias foram organizadas. Então, tinha o resumo, mas não tinha avaliação. Então, não era uma resenha crítica. Todo trabalho de conclusão de curso também é denominado monografia? Não. Eu posso ter a monografia, algumas instituições têm monografia, porque é escrito por um aluno acadêmico, mas nós também podemos ter trabalho de conclusão de curso ou artigo científico. Então, nem todo trabalho de conclusão de curso vai ser uma monografia. Aí eu posso não ter monografia. Então, eu tenho aqui essa que também não está correta. Todo trabalho de curso é denominado? Não todo. Eu posso ter um TCC, a monografia como TCC, mas posso ter também um artigo científico como um TCC. Tá? Então, nem todo vai ser monografia. Então, aqui eu tenho apenas a 2, a 3 e a 4, ó, que estão corretas. Né? Alternativa B, 2, 3 e 4. As demais estão incorretas. Então, numa questão nesse estilo aqui, você tem que ir analisando cada questão e chegar aqui e achar qual é a alternativa correta. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. A primeira estava errada, a segunda certo, e a terceira errada. Então, essa questão aqui dos gêneros textuais circulam na faculdade. Isso aqui é uma questão que você também precisa estudar, porque vai ter na prova também questões relacionadas a esse assunto. É você saber identificar, reconhecer os textos que circulam nesse meio, que é a sua realidade agora, que é a faculdade. Então, você sabe diferenciar por exemplo, um resumo de uma síntese descritiva? Então, é preciso saber fazer essas diferenças, né? Eu creio que tem um slide também falando sobre isso.
Além disso, além de que eu falei, eu creio que a professora Márcia também falou sobre esses gêneros textuais aqui. E agora temos aqui a questão do processo de comunicação, que já foi depois nós estávamos afastados, eu encaminhei o slide, depois, citando, e foi quando vocês postaram aquelas charges. Então, o processo de comunicação, ele está sujeito, né, a algumas interferências que podem prejudicar essa comunicação. Nós chamamos de ruídos ou vícios de linguagem. Então, aqui nessa tira, nós temos no primeiro quadrinho, aqui do caso aí do Agar e os personagens dessa tira, que diz: o que aconteceu com o marido desbelto, bonito, espirituoso, com o qual casei há 20 anos? Está lá tão desanimado, né? E então a esposa fala: o que aconteceu com o marido esbelto, bonito, espirituoso, com o qual casei? E o amigo que está aqui junto com eles na mesa fala: então Agar não é seu primeiro marido? Então, nota-se então, que houve um ruído, uma falha na comunicação, em virtude de que o receptor não compreender o código. O receptor, no caso aqui, os receptores seriam, né, o próprio H e, né, o outro personagem, que seriam o que está recebendo essa mensagem. Eles não compreenderam o código, lembrando que o código é como eu transmito essa mensagem. No caso aqui, foi transmitido, né, está escrito, mas foi transmitido, vamos imaginar que foi a fala. Na hora ali, eu estava falando. Então, será que ele não compreendia o código? Não, se ele estava junto com ele, sentado a uma mesa, é porque ele compreende o código que está sendo utilizado para que haja comunicação. É isso. A não ser que ele fosse de um outro país e, então, ele não entenderia o código. Mas aqui, ele não perguntou sobre essa questão, né, algo que me deixe verificar, assim, não, ele não entendeu o que foi dito, né? Pediu para traduzir. Não é o código. Porque quando é o código, eu não pedi para quem está falando, traduzir a mensagem, que ele traduza ou que ele diga de uma outra maneira. Então, por exemplo, se eu converso com um surdo, ele usa Libras. Então, como eu não sei o código, que é Libras, se eu estou próximo dele, dependendo dos sinais que ele faz, eu não compreendo. Então, eu vou ter que dizer para alguém que compreenda, que diga para ele que eu não compreendi, eu não entendi o sinal. Então, ou seja, eu não entendi o código que foi utilizado. Então, aqui no caso, não é essa questão, porque ele não pediu, não questionou a respeito do código. Falar, não, o que você está dizendo? Traduza o que foi dito. Um dos receptores não entender o contexto. Veja o que ela está falando. Quando ele falou: o que aconteceu com o marido esbelto, bonito, espirituoso, com qual fazia 20 anos? Porque ele está desanimado. E ele pergunta: então Agar não é seu primeiro marido? Ou seja, exatamente isso, ele não entendeu o contexto, a situação que estava envolvendo aquela fala. Quando ela diz que, está perguntando: o que aconteceu? Ela não está falando questão de que ele não tinha sido marido. Estava falando: o que aconteceu? Por que você está desanimado? Cadê aquele marido tão animado, espirituoso, com quem eu casei? E ele, então, não entende isso e pergunta se ele não era o primeiro marido dela. Então, ele não conseguiu compreender essa mensagem, por causa do contexto, ali dentro desse contexto. Diferença cultural entre pessoa e setor, não há nada que nos evidencie aqui que haja essa diferença cultural entre eles, de culturas, né? E isso também pode prejudicar a nossa comunicação quando nós estamos com culturas diferentes e, às vezes, então, devido a essa questão cultural, eu não compreendo, não sei, né, algumas que são próprias daquela cultura, alguns gestos, algumas expressões que são próprias daquela cultura, e isso pode, então, prejudicar a minha comunicação.
Ou é uma mensagem mal elaborada? Não, o texto aqui, ele não está uma mensagem mal elaborada. Está a mensagem elaborada, bem elaborada. É um texto bem escrito. O receptor a quem é dirigida a mensagem estar atento? Não, porque a mensagem é dirigida a ele. Quem não conseguiu compreender que foi esse. Então, não é que a quem é dirigido estava desatento. Né? Então, não é essa questão também. Então, essa questão aqui do contexto mesmo. Essa questão dos vícios e ruídos de linguagem, então, vocês viram lá, tem o slide que pode prejudicar a nossa comunicação, essa questão de não entender o código, a questão das diferenças culturais, a desatenção, o barulho, são ruídos físicos, podem prejudicar a nossa comunicação. Então, às vezes, a mensagem também está mal elaborada, não está muito clara, e isso também pode prejudicar. E nesse sentido da mensagem mal elaborada, vão entrar lá os vícios de linguagem também, que essa é uma questão aqui que trata de um vício de linguagem. E nós temos a charge, nós temos aqui as pessoas que estão protestando, e temos a plaquinha fora, viemos aqui protestar contra o sistema, basta. E aqui, vamos ver um funcionário ou alguém que diz, agora não vai dar, o sistema está fora do ar. Então, sentido aqui é a partir da ambiguidade. Então, qual é o termo que vai produzir essa ambiguidade? Então, o que é ambíguo? É algo que tem produz dois ou mais sentidos. Eu posso fazer leituras, duas ou mais leituras de um determinado termo. Então, aqui no caso, eu preciso observar essa charge. O que tem mais de um sentido, então, que vai provocou essa ambiguidade. Né? Agora, aqui está dizendo que viemos aqui protestar contra o sistema, e aqui fala, agora não vai dar, o sistema está fora do ar. Então, é a questão fora do ar? Não, porque aqui não tem nada que diz fora do ar. Fora alguém, que alguém vai ter, não fora do ar. O agora, também não, só que tem o agora, só nessa expressão aqui, agora não vai dar, nesse momento. Sistema, sim, aqui tem sistema aqui também, e exatamente essa palavra, porque que veio protestar contra o sistema, quando ele está dizendo aqui sistema, está falando contra, né, e nós, por exemplo, falamos assim, não, o nosso sistema governamental, nosso sistema político, então, ou seja, tudo que está envolvendo aí, né, o governo, a administração, que nós chamamos de sistema. E aqui ele fala, agora não vai dar porque o sistema está fora do ar. Então, o sistema aqui ele já usou, não nesse sentido que eles estavam usando, mas no sentido de que o sistema tecnológico, também dentro da tecnologia existe esse termo, né? Sistema. O sistema está fora do ar. Então, não, agora o meu sistema não está funcionando. Quer dizer, aqui o que eu estou usando dentro da tecnologia, vamos dizer. Então, essa palavra sistema, ela é um termo que permite mais de uma interpretação. E aqui é usado nesses dois. Então, é isso que o sentido é produzido exatamente por conta dessa palavra, que aqui eu tenho, aqui também eu tenho, e com significados diferentes. Então, ele aproveitou exatamente esse outro sentido para poder falar aqui que não daria para fazer o protesto. Protestar, não, contra, eu posso ter em alguns momentos, qualquer uma dessas palavras, usar em mais de um sentido, mas aqui nessa charge, aqui foi usada produzindo ambiguidade, duplo sentido, foi, então, a palavra sistema. Então, os vícios de linguagem, que a ambiguidade também é um vício, no caso que foi usado na charge, provocar humor, lógico, mas quando nós produzimos o nosso texto e empregamos uma palavra que ela, dentro daquele trecho, permite o leitor fazer mais de uma interpretação,
Então, eu estou produzindo um trecho ambíguo, e isso é um problema de comunicação. Pode prejudicar a comunicação, a ideia, a transmissão de ideia. Então, eu devo evitar. Além desse vício da ambiguidade, vocês viram que temos outros vícios de linguagem. E aqui, essa questão 9 também vai falar de um outro vício, que é o barbarismo, que é quando a escrita está em desacordo com a lei ortográfica. Então, nós temos uma lei, nosso sistema ortográfico, que rege como devem ser escritas as palavras. E é chamado de barbarismo lembrar dos bárbaros, pessoas que não têm instrução nenhuma e então não conseguem escrever de acordo com essa lei. Então, são pessoas, hoje, esse vício, barbarismo, pessoas que têm instrução, mas agem como bárbaros. Cometem erros que nós chamamos de erros bárbaros. Por quê? São erros, palavras que estão no nosso dia a dia, nós estamos sempre em contato, porém, a pessoa não consegue escrever de acordo com o que determina. Isso se deve a, às vezes, falta de ação, mesmo, às vezes, foi o problema da formação básica, não houve tanto cuidado da parte dos professores, então foi deixando, e a pessoa às vezes já não gosta muito de ler, então tudo isso vai contribuir para que elas excluam o ensino superior, né? Cometendo o que nós chamamos de barbarismo, que são esses erros bárbaros, grosseiros na escrita. Então, aqui fala qual a única alternativa que está de acordo, ou seja, que não houve um barbarismo, que está de acordo com a ortografia. Então, analisei? Não, porque analisei. Aqui o computador já marca, né? Facilita porque ele vai grifar, né? Então, se está grifado, já sei que está errado, mas eu analisei. Analisamos com S entre vogais, só dizer um S apenas. Analisar com S, analisei, analisamos, tudo com S, a mesma família. Excelente. Tem o X, sim, mas está faltando aqui o C. É X e C, não apenas C e não apenas X. Incentivo, né? Depois de um N, mas é com C e não com S. Expectativa está correto, né? Expectativa com X, no sentido de eu estou na expectativa, eu estou esperando. Porque tem também, né, tem espectador com S. Né? No caso, é aquele que está à frente de vendo alguma programação. Que, né, espectador, aquele que a expectativa, que está aguardando, né? Estou nessa expectativa, estou aguardando que aconteça. Aí é com X. Ansioso, de ânsia com S. Então, ansioso é da mesma família com S também. Aqui, letra D. Além desses vícios da ambiguidade, do barbarismo, vocês viram lá outros vícios. Bastante foi, inclusive, postado muito pleonasmo, que é bem conhecido, que é a repetição. Inclusive, tem várias postagens, podem depois, é bom que vocês vejam lá aquelas postagens que os colegas fizeram, eles vão rever alguns desses vícios. Então, pleonasmo, repetição, nós, mais clássicos que nós temos, do entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, assim por diante. Então, são os pleonasmos. Nós temos também, como vício de linguagem, o solecismo. O que é o solecismo? Aqui o barbarismo é erro na escrita. O solecismo são erros de concordância e de regência. Então, quando nós escrevemos uma frase e colocamos uma preposição, ou deixamos de colocar uma preposição que
que deveria ter e não coloco. Quando eu escrevo uma frase e deveria estar o verbo no plural, eu deixo singular, então é chamado de solecismo. Essa questão do solecismo é um outro problema muito sério que eu encontro nos textos acadêmicos de modo geral. Então, em primeiro lugar, vem a questão da acentuação, e em segundo lugar, quase que vem a questão da concordância, problemas relacionados a isso, verbo singular quando deveria estar plural, substantivo plural, adjetivo singular, o masculino e feminino. Então, isso tudo está relacionado à concordância, é também solecismo. E também a questões relacionadas à colocação pronominal. Pronome antes de verbo, iniciando oração, assim por diante. Esse não é um problema sério nos textos. O problema sério é concordância, que é, no caso, um vício chamado solecismo. Além disso, temos também um erro, um vício de linguagem clássico, que é o gerúndio. Eu já falei que é as pessoas usarem 3 verbos ao invés de um só. Então, vamos estar fazendo a correção da atividade. Eu estou usando um gerundismo, porque eu estou usando 3 verbos. Então, sempre tiver verbos terminados em NDO. Vamos estar corrigindo, vamos estar falando, vamos estar agora escrevendo a respeito disso, vamos estar analisando, vamos estar apresentando. Então, sempre o último verbo terminado em ando, indo, que é no gerúndio. Então, como usou 3 verbos, então isso é chamado de gerundismo, quando há uso de 3 verbos e o último estando no gerúndio, que é o NDO. Além do gerundismo, eu posso ter também excesso da linguagem coloquial no texto, que é chamado de coloquialismo. Então, quando alguém escreve um texto que deveria ser uma linguagem mais formal e ele excede no uso de expressões coloquiais, a linguagem da fala, de gírias, então é chamado de coloquialismo. Temos também como vício, ou como é chamado, que vai prejudicar também a comunicação, que é chamado de eco, que é a repetição de sons semelhantes no final, quase como rima, se estivesse rimando, então coloca expressões no final que são semelhantes, então isso é chamado de eco. Então, são vícios de linguagem e que empobrecem a comunicação, no caso do texto escrito, e se for uma apresentação oral também. E a última questão a respeito, voltamos a falar a respeito de questões linguísticas aqui das primeiras aulas, que é a respeito falando do registro, e aqui estamos falando da variação linguística. Então, aqui o Brasil é um país grande, usa linguagem. O poema diz: quem importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, porque eles falam porta, então eles arranham os R's na garganta, que os capixabas e paruaras escancarem as vogais, que tem os 500 réis meridional, 25 tostões do Rio Grande para o norte. Junto formamos esse assombro de misérias e grandezas, Brasil, nome de vegetal. O que importa aqui são esses 3 primeiros versos. Então, aqui falando que um fala mole, que o outro arranha a garganta, que outros escancarem as vogais, porque lá por nós gostam de dar bastante ênfase às vogais. Então, como eu disse, na sala tinha uma professora que ela falava protozoário, então eles dão bastante ênfase às vogais. Então, essas características aqui, então, esses 3 primeiros versos, trata de diferenças com relação a
âmbito folclórico, tem a ver com folclore? Não, não tem nada relacionado com folclore, entendeu? Mas folclore é quando falar de mula sem cabeça, de Saci Pererê, isso tem relação com folclore. Então, não tem nada relacionado a isso. Linguístico, está relacionado à língua, ao uso da língua? Sim. Um fala mole, outro puxa o R, então, o jeito de falar. Então, tudo relacionado à língua. Então, questão linguística. Econômico? Não. Mais à frente aqui talvez seria, mas aqui esses 3 versos não tem nenhuma relação com questão econômica, de dinheiro. Literário? Também não. A gente está falando aqui sobre literário, seria sobre rimas, sobre versos, poetas, poesias, então seria literário. Linguagem figurada, não, não tem relação. Histórico, não está falando de épocas, mas está falando de lugares diferentes que usam a língua de maneira diferente, mas não de época diferente, seria histórica, se fosse mostrando as diferentes épocas, as diferenças da língua ao longo dos anos, né, da história do Brasil. Aí seria uma diferença aí do âmbito histórico, mas aqui não, está falando sobre o modo de falar, de usar a língua. Então, questão linguística. Aqui é a questão da variação linguística. Então, aqui essa questão de variação também é importante que você saiba, porque de repente alguma prova de concurso, né, pode ter, mas na minha prova eu vou trabalhar mais com a questão dos registros, você fazer a diferença entre registro formal, registro informal, registro regional, saber essa diferença dos registros, tá? Os vícios e ruídos de linguagem, não precisa enfocar nos elementos de comunicação, como teve na outra questão lá, saber se quem que é emissor, receptor, embora tenha relação com ruídos, né, você saber o que é um receptor. O receptor não entender quem é receptor, é quem está recebendo. O emissor passar uma mensagem, quer dizer, quem está mandando a mensagem, mas não aqueles elementos não haverá. Mas tem questões, mas há questões também relacionadas a você saber a questão de linguagem verbal e não verbal, mas acho que isso aí é bem tranquilo, né? Todo mundo acho que lembra bem dessa parte, né? De linguagem verbal, quando nós usamos alguma palavra, algo escrito, e não verbal, quando não há nada escrito. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professora, no formulário tá diferente das respostas online. Hermínio? Oi, professora. Eu falo assim, a Aline disse que está diferente. Eu falo que pode ser que eu tenha, talvez, trocado aqui, visto de uma outra, mudado as questões e não observado. Teve uma Mas aí aí que tá apontada até. Que é né? a do... Como é que fala? Dos erros aí, do burlarismo. Como é que é? Esqueci o nome da palavra. Barbarismo. Do barbarismo. Do barbarismo. Pode ser realmente, porque às vezes o computador, às vezes ele pode ter corrigido. Então, ou então, na hora que eu coloquei lá, eu posso ter colocado realmente uma outra, não aquela. Então, estava até explicando para as meninas aqui que no formulário, quando você vai colocar a pergunta, né, naquele formulário do Google, as respostas elas se embaralham, não fica em forma toda vez do mesmo mas jeito. Mas eu acho que lá que está parecendo correta é ansioso, não é?
Eu acho que Isso. aparece como correto ansioso. Porque o ansioso de lá é com S, esse aí é com C. Isso, O que tá certo aí é a exatamente. expectativa. Eu tô me lembrando agora que realmente lá está com S, lá está correto, é ansioso mesmo, está com S. Então, A que está errada lá é expectativa, acho que está com S lá. é, Aí está errada. isso mesmo. Alguém tem uma pergunta, alguma outra pergunta? Então, vocês entenderam aí, ó, deem uma estudada nessa questão aí dos recursos argumentativos, se for usado citação, se for usado pesquisa, se for usado dados estatísticos, se for usado um experimento, saber identificar se é uma linguagem verbal ou não verbal. Geralmente as charges têm verbal e não verbal, certo? Igual essas charges que nós analisamos, tinha tanto a imagem quanto tinha também escrita. Então, ou seja, tinha as duas linguagens, verbal e não verbal. E, geralmente, uma ajuda a complementar a outra, ou é usada para dar ênfase à outra. Professora. Também reveja essas questões de vícios de linguagem, ambiguidade, pleonasmo, barbarismo, o gerundismo e outros vícios. Aproveite, dê uma visitada no mural da sala e reveja lá o que alguns colegas colocaram. Eu geralmente comentei, fazendo questão de frisar qual era o vício, o ruído que estava presente no que foi postado. Então, dê uma revisada nessa questão de ruídos e vícios de linguagens e também dos gêneros acadêmicos. Apesar que são muito simples, né? Porque vocês estão usando sempre, eu acredito que ninguém vai ter dúvidas para identificar um gênero acadêmico. Ok, Professora, Rafael, pode parar a sua gravação, professora, pode encerrar a gravação, tá?